Olá, sejam muito bem-vindos ao Aura Estelar, o seu canal de sabedoria intuitiva, onde através das cartas, dos oráculos, da astrologia, a gente tem acesso a outros pontos de vista, a outras ideias, a outros conceitos que podem fazer a gente olhar para a nossa realidade de uma forma muito mais ampla, com um olhar muito mais aberto. E quem sabe, assim, encontrar uma nova forma de encarar tudo isso. Hoje a leitura é sobre conexões sagradas. Então hoje a leitura vai envolver amor, conexões que mexem muito com as nossas emoções. Tem um foco maior, principalmente no final, em amor romântico, mas ele também é uma leitura geral direcionada a tudo aquilo que mexe com as nossas emoções. Então, às vezes a gente tem amizades, a gente tem pessoas na nossa vida que fazem com que a gente tenha ali algum inconforto emocional e isso impeça a gente de se expressar totalmente como é. E se a gente conseguir recuperar essa expressão, se a gente conseguir perceber isso, se a gente conseguir lidar de uma outra forma com isso, talvez a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente quer, a tal da plenitude emocional, romântica, enfim, o que você quiser, dentro das suas conexões, dentro do que você entende por conexão de almas, conexões sagradas. Então bora lá. A leitura geral eu vou deixar na legenda os oráculos que eu vou utilizar aqui. Então a gente vai navegar essa energia para ver o que está acontecendo na vida ou na energia à volta das pessoas que vão acessar esse vídeo, tá? Então eu vou começar com uma energia geral para a gente entender o que a gente vai falar nessa mesa, o que vai vir aqui de mensagem, o que vai nortear o nosso caminho. Então eu peço a minha egrégora de luz energética e a toda a minha espiritualidade ancestral que traga aqui uma mensagem, saiu uma mensagem extra, mas que eu não vou considerar. Então, sobre o que a gente vai falar hoje aqui nessa mesa de conexão sagrada com as pessoas que estão aqui assistindo. Qual a síntese dessa mesa? A gente já tem uma mensagem bacana. A gente vai falar nessa mesa sobre acreditar em si mesmo, sobre o nosso poder interior, sobre acreditar na nossa capacidade, sobre a expressão plena do nosso plexo solar, sobre a gente se sentir capaz, realizado e fortalecido dentro de uma conexão, aquela conexão que impulsiona você para frente, aquela conexão que incentiva os seus sonhos, ou talvez você está vivendo numa conexão que não está e tudo isso está te fazendo falta. Então vamos ver o resto, para onde a gente caminha, para a gente poder entender para onde isso aqui, para onde essa mensagem vai levar a gente. Eu vou complementar com um tarô e depois a gente vê alguns conselhos finais do Starseed, que é um oráculo de semente estelar, que vai trazer um ponto de vista mais espiritual dessa conexão na sua vida, qual o papel disso, tá? Então vamos lá. Então, qual a história do que a gente está falando aqui, sobre o que se trata essa conexão especificamente? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, exatamente isso que a gente falou ali no início. Acho que eu vou colocar mais uma de cada para complementar. Deu. Não fugiu muito. Eu tô falando sozinha em relação às cartas, porque as cartas do tarô, elas vêm corroborando muito esse sentimento de uma necessidade de alguém que acredite em você nessa conexão, de alguém que te coloque pra cima, de alguém que... eu escutei uma coisa ontem muito legal pra gente parar e pensar na nossa vida, se as pessoas que estão do nosso lado quando a gente tá triste, quando a gente tá chorando, se elas suportam a nossa felicidade. Se quando a gente conta alguma coisa feliz, elas não desmerecem, ou não falam, mas foi fácil, mas você tava há um tempo tentando isso. Então, a pessoa que tá do seu lado quando você chora, suporta te ver feliz, completo, real, assim? Ela fica feliz com isso? Ela valoriza isso? Ela... Entende? Então a gente às vezes tem que prestar um pouco atenção nisso para poder lidar da melhor forma. Tá bom, vamos à análise da mesa. Como eu faço nas outras mesas, eu vou fazer essa análise de um ponto de vista um pouco mais filosófico e depois a gente chega aqui como se fosse uma previsão do que pode estar aí acontecendo na sua vida. A gente vai falar aqui sobre uma... É como se você tivesse dentro de você uma vontade de comemorar, de ter bons momentos, de conquistar coisas. Então eu quero tal coisa, eu quero conquistar, eu quero encontrar o melhor caminho para isso, eu quero valorizar as minhas qualidades, eu quero saber aonde eu preciso melhorar também para alcançar as coisas que eu quero. E você sente falta disso num parceiro, numa pessoa que não quer que você seja perfeito, que você resolva tudo sozinho, mas que te dê a mão e acredite no seu potencial, que olhe para você e tenha admiração, que olhe para você e acredite que você pode
de conseguir chegar e realizar todas as suas coisas, mas é que eu vejo muito que você quer isso muito na mesma vibe que a sua. Então, se você é uma pessoa mais caseira, vou dar aqui um exemplo hipotético. Você é uma pessoa mais caseira e você gosta de ficar em casa, você trabalha de home office, você gosta de pedir comida na sua casa, você gosta de receber os seus amigos em casa, você tem suas formas de se divertir, de encontrar sua felicidade, de realizar as coisas que você quer. Mas, no entanto, você pode ter ali um parceiro que é mais ativo, que gosta de sair, que gosta de ir pra rua, que gosta de comer fora, que gosta de não sei o que gosta de não sei o que lá. Ok? Sei lá, completamente diferente das coisas que você gosta. Mas vocês sempre se encontraram ali numa harmonia. Só que, ultimamente, é como você estivesse sentindo uma espécie de crítica em relação a essa pessoa. É como se ser quem você é tá errado. É como se ser uma pessoa que é mais que você tá ali realizando tudo que você quer, você tá ganhando seu dinheiro, você tá trabalhando de casa, a pessoa fica, mas você não pode trabalhar de casa. Home office era bom durante um tempo, mas você tem que estar lá, você tem que dar as caras, senão não vão te ver, senão você não vai ser valorizado. Você querer isso pra você tá tudo bem. Você impor isso pra uma pessoa que encontra felicidade no que tá fazendo, é preciso rever os conceitos. Nem todo mundo encontra felicidade da forma que você encontra. E às vezes quando a gente ama alguém, a gente tem que entender, eu amo essa pessoa. E essa pessoa encontra felicidade de um jeito diferente do meu. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou embora, encontrar alguém que seja feliz como eu sou, porque eu quero viver isso no mesmo nível com uma pessoa que é feliz com o que eu também sou. Ou eu vou entender que essa pessoa é desse jeito e que se eu amo ela o suficiente, eu vou encontrar um meio termo para não me sentir completamente desconfortável e me tornar uma pessoa igual a ela, mas para que cada um tenha a liberdade de, dentro de uma relação de amor e troca equilibrada, encontrar ali, eu tenho minha felicidade de um jeito, você tem do outro, mas eu amo ver você feliz, você me ama, então você vai deixar eu sair, eu vou falar pra você ficar em casa, vou enaltecer suas qualidades e as coisas boas que acontecem ali na sua vida, mesmo do seu jeitinho. Então, é uma escolha, porque você também ficar do lado de uma pessoa, fazendo até ela se sentir mal por ser quem é, porque ela é diferente de você, porque ela encontra a felicidade num jeito diferente de você, não é o caminho. E se estão fazendo isso com você, se você tá se sentindo assim numa relação, achando que você tem que mudar, que você não tá fazendo certo, que você precisa querer mais, ou que você precisa ser menos, ou que você... o que quer que seja de inadequação. A palavra é essa. Entenda que o seu poder está em ser quem você é. Essa carta aqui é uma carta de Shakti, das deusas hindus, que fala da questão do empoderamento feminino, de eu encontrar felicidade e poder naquilo que eu sou, independente de como eu sou. Então, eu acredito nisso, eu acredito que isso me traz felicidade, eu faço isso e isso me traz felicidade, não importa o que estão falando de mim. É assim que eu encontro o meu equilíbrio. E aqui ele vem ressaltando que é preciso, ele vem aqui com o plexo solar aqui, escrito do ladinho, e um cristal que pode te ajudar a equilibrar toda essa energia. Aqui vem uma dica de você usar o quartzo tangerina, se alguém conhece, se alguém tem, e estiver se sentindo muito assim, do jeito que eu falei, sendo ou oprimido ou não se encontrando nas relações que você observa à sua volta, esse pode ser uma alternativa desse cristal você carregar sempre com você para ele te equilibrar e harmonizar um pouco mais a sua relação e troca, e até o reequilíbrio, a reenergização do seu plexo solar. Mas aqui vem uma mensagem muito de que você está se sentindo inadequado, você tá se sentindo errado de querer viver a vida do seu jeito, e você tá sentindo uma vontade muito grande de, eu só quero fugir disso, eu não tô nem pensando se eu gosto dessa pessoa, se eu quero estar aqui, se eu quero isso no meu futuro, isso tá me sufocando de uma tal forma que eu só quero pegar o meu barquinho e ir pra bem longe daqui. E às vezes é até uma questão de alguém alegar que você não é ambicioso o suficiente, mas essa pessoa não é ambiciosa o suficiente, essa pessoa é encostada. Cara, mas eu trabalho, eu tenho o dinheiro que eu quis, eu tenho a qualidade de vida que eu quis, eu tenho o estilo de vida que eu quis, tudo o que eu queria e que eu entendo por felicidade, eu tenho. Se pra você é pouco, talvez a dinâmica esteja errada, talvez você tenha que viver o seu muito do jeito que você acha que tem que ser, e eu vou viver o meu pouco do jeito que eu acho que tem que ser, e tá tudo bem, ninguém tá errado. Entendeu? Porque se eu amo você, se você é uma conexão importante pra mim, se você é uma troca importante pra mim, eu tenho que querer que você seja feliz com aquilo que você tem. E não que você se molde ou se torne uma coisa que eu tenho como padrão de sucesso. Como padrão de... Porque aqui eu tenho uma carta dos 5 de ouros, eu já vou ler como se fosse uma previsão mesmo, mas é como se a pessoa estivesse sentindo, literalmente, eu tô me sentindo menos. Da forma com que você tá colocando isso pra mim, eu me sinto menos que você. Você tá fazendo com que eu realmente acredite que o jeito que eu vivo é errado e que eu deveria estar vivendo de outro jeito, que eu deveria querer outras coisas e que não estão acontecendo. E aqui vem os dois conselhos, só para finalizar essa parte mais filosófica e não preditiva.
Os 2 conselhos vêm que ainda não é tempo de agir. Você precisa pensar um pouco mais sobre isso, ver como você se sente, antes até de conversar, que vieram muitas cartas de espadas, mas espadas é aquela questão de a vontade de que eu tenho de me afastar, o quanto isso tá me magoando, o quanto eu tô sentindo que eu sou insuficiente, que eu tô inadequado nessa situação. Então, se você talvez reagir, tiver uma ação concreta aqui neste momento, pode ser que você se arrependa. Então é preciso você entender aonde isso está te pegando, se fortalecer o seu plexo solar. O plexo solar, ele vai falar muito do eu posso, né? A frase do plexo solar, ele é eu posso. Então é aquela pessoa que confia em si, que sabe das suas capacidades, que sabe também dos seus defeitos, que precisa melhorar. É uma pessoa que tem plena capacidade de quem é, no sentido, eu posso fazer essa atividade eu não sou tão bom, mas eu posso me esforçar e aprender. É uma pessoa que não se sente menos, que não se sente que, eu tô errado, eu faço tudo errado, eu não tenho capacidade. Esse é um plexo solar desequilibrado, entendeu? Então, o conselho aqui geral, enquanto conexão, essa é uma conexão importante para você, tá te machucando por esse motivo. Pensa, guarda, se conecta, se fortalece, volta pro seu centro, volta pro que é importante para você, para que você possa ter uma reação sobre isso da forma mais equilibrada possível. E vem também a carta dizendo que para você continuar observando tudo à sua volta, porque isso é uma grande lição. Talvez você esteja aprendendo através de uma conexão a ser autêntico. Através dessa conexão, através de se sentir inadequado, isso tá te obrigando a olhar o que você valoriza e o que não, o que você quer viver e o que não, o que te traz felicidade e o que não te traz felicidade. E ajudando você a definir uma coisa que talvez você nunca tenha olhado internamente, que é definir pra mim o que é felicidade, como eu quero viver a minha felicidade e como eu quero viver uma relação dentro dessa felicidade. Eu quero uma pessoa que vive falando que eu tenho que mudar, que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, ou eu quero uma pessoa que me aceite como eu sou, sem aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim, vou morrer assim, não sei o que é assim. Mas aquela pessoa que aceita como você é, o seu jeito, mas se for muito diferente de você, tem a liberdade de falar, olha, mas eu sou muito diferente, só que eu gosto muito de você, vamos encontrar um caminho do meio? Porque do mesmo jeito que eu não acho justo você viver uma vida, a minha imagem e semelhança, não é justo que eu me adapte, me anule completamente, me adapte ao seu jeito de ser feliz. Então, se a gente é importante um pro outro, a gente pode encontrar esse caminho do meio. Talvez isso tudo esteja acontecendo para que você retorne para o seu centro, entenda como você quer viver as suas relações e como você vai encontrar a sua felicidade dentro dessas relações, para que você possa depois colocar isso, projetar isso no mundo, etc e tal. Se eu for ler isso aqui como uma previsão, mostra que existe uma situação aqui, esse aqui é um 9, nossa, dando um reflexo muito horroroso, né? Tadã! O 9 de espadas, aqui é um 9 de espadas. Esse 9 de espadas fala que tem uma situação que está te preocupando muito em relação a essa questão de se sentir aceito ou não, que tá fazendo você querer se afastar. O 6 de espadas é quando eu quero só sair da confusão, eu quero só sair daquilo que tá me incomodando, entendeu? E aí aqui, eu tenho, na continuação, eu tenho um 5 de espadas, que é a carta ou vitória sem honra, ou quando você consegue vencer uma situação em cima de alguém, mas você meio que sabotou isso pra conseguir vencer, ou quando você tá com medo muito de perder uma situação, e aqui ele vem acompanhado de um 3 de copas. Então essa combinação aqui do 5 de espadas com 3 de copas, pra mim vem muito como uma pessoa que quer celebrar, uma pessoa que quer sair, uma pessoa que quer estar com amigos, uma pessoa que quer estar em outros ambientes, em ambientes mais movimentados, que quer comemorar e compartilhar a vida, mas ele tem muito medo de perder alguma coisa, de perder aqui alguma conexão, só que essa aflição, esse conflito tá fazendo com que você queira só se afastar dessa situação. Aí vem o 5 de ouros, acompanhado do 4 de espadas, então é como se você estivesse se sentindo muito inferior nessa situação, você estivesse se diminuindo, se resguardando, se afastando de toda essa situação. E aqui ele pede equilíbrio e temperança nas emoções, pede que você principalmente ele vem embaixo desse 5 de copas, então isso é muito voltado para você. Então pare de se sentir assim, volta para dentro de você, usa o conselho dessa carta aqui, que fala, espere, olhe para dentro, entenda o que está acontecendo, reorganize as suas emoções, volte para o seu centro de poder, e aí você, ciente do seu centro de poder, você consegue resolver essa situação. Aqui veio no final a carta da morte. A carta da morte, na verdade, ela é uma carta de transformação. Ela fala muito sobre a transformação de uma situação. Então, essa situação que você está vivendo, ela precisa se transformar. Isso quer dizer que essa conexão pode acabar, pode se desfazer, ou não. Pode, assim, dependendo da resposta da outra pessoa, mas isso aqui vem pedindo uma transformação sobre o olhar, sobre a forma com que se conduz essa conexão.
Então, assim, se essa conexão não fosse tão importante, ela não estava te ensinando tantas coisas, ela não estava te trazendo tantos outros pontos de vista, mas óbvio que quando um não quer, dois não brigam. Então, se você olhar para dentro, entender o que está incomodando, tentar conversar e dialogar e manter ali minimamente a sua integridade, né? Aquilo que também te faz feliz, em vez de simplesmente virar uma cópia perfeita do que o outro quer que você seja. Então, se isso acontecer e for um diálogo que os dois possam ceder, então pode ser que haja aqui uma solução, mas haverá uma transformação. Ficar desse jeito que tá, não vai ficar. Eu vou tirar algumas cartas amorosas, mas antes disso, eu senti vontade de tirar esse aqui só como um complemento, um fecho dessa história. O que essa história vai dar? O que toda essa confusão, essa alteração aqui, o que isso pode resultar de uma situação? Aqui, se eu for ler de uma outra forma, rapidinho, é como se você estivesse querendo se afastar de uma situação, de uma conexão, se afastar de uma pessoa, porque você tá percebendo que não tá fluindo, você tá com medo de perder, você tá se sentindo inferior, inadequado dentro dessa situação. É como se aquilo que o outro é diferente de você te afeta num lugar muito importante. Então você tá nesse momento decidindo ficar em stand-by para ter certeza de que é isso que você quer fazer, para ter certeza de que você quer se afastar dessa situação. Isso tá te gerando muita dor de cabeça, porque na verdade você gosta muito dessa situação, mas não tá conseguindo aproveitá-la da melhor forma possível, tá sendo uma dor de cabeça, e aqui pede que você equilibre as suas emoções, porque realmente isso precisa ser transformado. Seja o seu olhar sobre essa situação, seja a postura do outro, seja entrar num acordo, não importa. Porque a síntese da leitura na verdade, você se reconectar com o seu centro de poder e entender o que é esse centro de poder para você. Cara, veio de novo a carta Time for Nap. Essa carta, ela fala para você, descansa, observa o que tá acontecendo antes de resolver qualquer coisa. Deixa eu tirar a última. Aqui você. Depois eu mostro como é que eu tiro do meio. Aqui vem bênçãos, então vai acontecer alguma coisa que é uma conexão passível e possível de ser consertada, de ser vivida. Ela precisa entrar num eixo, ela precisa entrar num equilíbrio, ela precisa entrar numa fase que seja bom para os dois lados viverem isso, só que é aquela história, os dois têm que querer entrar nesse acordo. Se não quiser, a morte também fala de uma finalização definitiva. Aqui, se conversar, não quiser entrar num acordo e acabou, acabou, chega. É uma conexão que cumpriu o seu propósito, fez você olhar pra dentro, mudar os seus padrões. Quando você se posicionou, existe um livre-arbítrio ali, né? E vem a carta do destino. Então, seja o que acontecer aqui no final dessa história, é muito o que tinha que acontecer. Essa conexão vai ter cumprido o seu papel na sua vida de evolução, tá? Eu peço sempre que venham aqui conexões, momentos aí de conexões que vocês estejam passando, conexões que são sagradas, que são importantes. O que eu entendo por conexões sagradas são conexões que fazem a gente evoluir de uma forma pessoal, dentro das nossas emoções, dentro da nossa mentalidade, forma de observar, até espiritualmente, se a gente acredita nisso. Então agora eu vou complementar com esse aqui, que ele dá umas mensagens mais diretas. Vou tirar 3 cartas, vou tirar a de cima, a de baixo e a do meio, e eu mostro pra vocês como é que eu tiro a do meio, tá? Então vamos lá. Qual o complemento final, qual o tipo de conexão que a gente está falando aqui, ou qual a mensagem para essa conexão. Quando eu vou tirar no meio, eu junto o baralho e viro ele assim. A carta que se destaca eu pego, que é essa aqui. Vem, filha. Aqui veio a carta Sparkles. Então, deixe com que o brilho dessa conexão surpreenda você e faça o gesto de amor sobre isso. Então, é uma pessoa que mexe muito com você, essa conexão que você tem aí pode ser uma conexão de muito tempo, porque aqui aparece a carta do casamento. Então, a gente pode estar falando até de um casamento, uma coisa mais longa, ou uma situação que tem aí um prospectivo mais sério na sua vida, tem aí um caminho mais sério na sua vida, então por isso tantos ensinamentos envolvidos nela. Tá? Mas fala que é uma conexão que brilha, que traz felicidade, então justamente por isso não é uma conexão que tem que estar te gerando ou gerar no outro este tipo de sentimento. Então isso precisa ser observado, você precisa tentar evoluir com essa mensagem, com isso que tá acontecendo, com o que você tá sentindo, escutar o que o outro tá sentindo pra melhorar essa conexão. Veio a carta do Dressing Up, porque essa carta sempre fala de festas, festividades, oportunidades. Então a carta, né, o recado da carta é uma oportunidade de se vestir para uma festa em momentos felizes, está no horizonte. Então aqui fala que você pode ter momentos bons com essa pessoa, ou você pode ter momentos bons na sua vida, e pede que você
tente trazer isso para sua conexão e harmonizar isso dentro da sua conexão, para que você possa resolver, às vezes até mostrar para o outro que existe prazer e felicidade naquilo que você faz também, sem exigir que essa pessoa se torne isso. Então, viver um pouquinho do mundo da outra pessoa, a pessoa viver um pouquinho do seu mundo também, e assim construir um caminho do meio muito mais saudável para todas as partes envolvidas. E vem também aqui a carta do casamento. A carta do casamento fala que essa relação, ela pode evoluir para um próximo nível, mas é um tempo de você dar um passo adiante com mais precisão. E eu acho que o que essa situação está trazendo para sua conexão amorosa neste momento você só vai conseguir manter isso estável e dar um passo adiante e fortalecer. Às vezes, mas eu já tô casado, mas você pode fortalecer ainda mais essa relação, esse vínculo, essa conexão. E isso é feito de passos. Então são passos e evoluções que a gente vai passando dentro da nossa relação, que vão tornando as coisas mais estruturadas e sérias, ou que vão fazendo com que cada um siga pro seu lado. Então, essa é a mensagem da Conexão Sagrada de hoje. Espero que esse recado, essa mensagem tenha chegado até você da melhor forma possível. Vocês sabem que vocês podem inverter os papéis, então se isso não está acontecendo com você, talvez você esteja fazendo com que a outra pessoa se sinta dessa forma, ou talvez esteja acontecendo com a outra pessoa do outro lado, enfim. Integrem tudo isso na sua realidade e entendam que por mais aflição que você esteja sentindo, incômodo que você esteja sentindo no momento e vontade de simplesmente se afastar sem resolver, que é essa carta aqui, não façam isso, pondere, equilibre as suas emoções, para transformar de uma vez por todas, e a morte ela vem transformando uma coisa para que ela renasça de uma forma muito mais sólida, concreta e verdadeira até pro que você quer viver. Tá? Então não deixe esse sentimento de inadequação e essa preocupação toda tomar conta de você, para que você possa integrar e realizar o seu poder, né? Integrar a Shakti, e para que você possa realizar aquilo que você acredita, ser todo o seu potencial e ver o outro do seu lado exercendo todo o seu potencial e poder estar junto e poder compartilhar e poder admirar isso sem cortar, assim, sabe, a outra pessoa. É basicamente isso. Hoje a leitura foi um pouco maior do que todas as outras que eu já postei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo muito grande e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo. Gente, só pra complementar, essa leitura da Conexão Sagrada é obviamente pra quem está numa conexão, mas vamos supor que você tem aí uma pessoa que não está na sua vida concretamente como um relacionamento, mas é um crush, uma pessoa que você fala de vez em quando, uma pessoa que você sabe que ela tem sentimento por você, que você tem por ela. Não uma pessoa que não fala com você, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Mas uma pessoa que você sabe que tem conexão, que vocês estão separados só, mas que vocês ainda se falam, ou uma pessoa que você está começando a conhecer agora, mas tudo isso pode estar acontecendo dessa forma. E se for uma conexão onde você não está vivendo com ela, como isso está se dando? Pode ser que ela esteja se sentindo inadequada perante a você, mesmo vocês afastados, como se você estivesse levando uma vida X e ela uma vida Y, e aí ou essa pessoa está querendo se afastar de você porque se sente inadequada para sua vida agora, ou você não está querendo voltar a falar ou estender mais essa relação e essa conexão que vocês estão começando com essa pessoa, porque você já começou a achar que ela é muito diferente de você, que não vai dar certo, gerou alguma insegurança, algum sentimento de inadequação perante a vida que essa pessoa tem. Então, seja para uma pessoa que está se conhecendo agora e só estão ficando, seja para pessoas que estão afastadas, que terminaram um relacionamento, mas ainda mantém ali uma conexão com outro emocional, pode estar nessa leitura também, e aí você adapta a leitura nesse sentido. Se é uma conexão que você não está vivendo neste momento de forma concreta, pode ser nesse sentido de ou você está se sentindo inadequado de continuar essa relação com essa pessoa e às vezes entender o que é esse seu sentimento de inadequação, entender se essa pessoa te faz sentir assim, ou se isso está vindo das suas crenças limitantes ou não, e conversar com ela, conversar com essa pessoa pode fazer com que vocês entrem num acordo ali, com que ela compreenda, você compreenda, e chegue-se a um denominador comum. Pode ser sim o que se você está se sentindo inadequado, pode ser que realmente não seja a melhor situação para você, mas neste momento, neste jogo, para esse tipo de conexão que não está ali totalmente juntos, alinhados e vivendo 100% essa conexão, pode ser nessa conotação. Ou a pessoa não está querendo se envolver muito com você por causa disso, ou você não está querendo estender muitas coisas com essa pessoa por causa disso, e entender o que está acontecendo dentro de você e ter uma conversa franca pode ser a melhor saída para isso, para transformar essa situação. Era meu adendo, eu não queria deixar de passar e eu já tinha gravado o vídeo, então resolvi colocar como um plus, tá?